Bom dia, boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas para mais um dia de vídeo no canal. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, um assunto que que é, no fundo, a condição essencial para a entrada na nova era. Essa nova era que tem estado sempre aqui a falar-vos, a transmitir-vos do que nos espera. Então, hoje vou falar o tema sobre as 3 colunas da salvação da Igreja Messiânica, que são as condições sine qua non para a entrada na nova era. Mas antes, como sempre, por favor, deixe o seu like, compartilhe e também deixe o seu comentário. Então, vou começar assim. Primeiro eu quero explicar que eu vou fazer este vídeo em 1, 2 e 3. Porque se eu falar das 3 colunas no mesmo vídeo, ele vai se tornar muito extenso. Já tenho estado a receber alguns comentários das minhas manas, já dizendo, os vídeos são longos, por favor, encurte um pouco. Então essa vai para, sobretudo a minha cunhada, ela falou, olha, os temas são muito bons, mas os vídeos estão a ser cada vez mais longos, então procure encurtar. Eu vou tentar encurtar neste, colocando o tema em três vídeos. Então, neste primeiro tema, nesta primeira coluna de salvação, primeiro dizer que nós temos na Igreja Messiânica as 3 colunas de salvação, que são a agricultura natural, o belo e o joré. E dessas 3, como eu disse, vou falar cada uma delas em cada um dos vídeos. Como eu dizia, são as condições sine qua non que qualquer ser humano necessita para entrar na nova era, para preparar o seu corpo, o seu espírito, para poder estar apto para ser escolhido, para fazer parte dos escolhidos. Neste processo da separação do joio e do trigo que o mundo está a passar, para transitar para a nova era ou para a 5ª dimensão, né? O nosso corpo ele tem que estar preparado para isso, porque, como vocês sabem, deixando a falar, há muita purificação que vem pelo mundo, muita coisa vai acontecer, muitas doenças, muitos conflitos, muitas catástrofes, o mundo vai sofrer. E o ser humano, por ser o senhor do planeta, por ele ter a consciência, a compreensão, porque ele é uma partícula divina, ele é a essência divina, e nós somos um fratal de Deus, nós temos esse conhecimento, temos essa permissão de ter o conhecimento, então podemos ter a permissão de nos prepararmos. Esta que é a importância aqui deste vídeo. Estou trazendo esse vídeo para que comecemos a preparar para entrarmos nesta nova era, nesta transição planetária que o mundo já está a atravessar. E realmente agora começa aquela separação do joio e do trigo, que está na Bíblia. Vão ler, também aprofundar sobre isso e vão compreender. Então vamos começar pela agricultura natural. Eu vou começar a dizer assim, com o objetivo, de salvar a humanidade e construir um paraíso terrestre, Meixo Sama, o nosso fundador, o fundador da Igreja Messiânica Mundial, preocupada com essa situação, que ele recebeu a revelação e ele também teve a permissão de receber essa informação para apelar à humanidade para começar a preparar-se para esta nova era. Então, como eu dizia, Meixo Sama ensinou-nos as 3 práticas básicas da fé, que são conhecidas como as 3 colunas de salvação. Designadamente, como eu dizia, é o joré, a agricultura natural, e o belo. E para este vídeo, eu vou começar a falar da agricultura natural. Portanto, o primeiro artigo publicado em 1948, cujo título foi O Cultivo Sem Fertilizantes, estudava, concluía e anunciava, no fundo,
esta importância do mundo começar a preocupar-se com o cultivo de alimentos de forma natural. E foi daí que, a partir de 1950, no Japão, que é a terra de Sama, e alguns outros países também que a FEA ia progredindo, foi definido o método de agricultura natural. Daí que o que sustenta, voltando à explicação espiritual, o que sustenta o espírito do homem é a energia espiritual dos alimentos. Percebam bem essa parte. Analogamente, a parte material destes alimentos é o que sustenta o corpo. Portanto, o alimento também tem a parte espiritual e a parte material. A parte espiritual, ou a energia espiritual do alimento, sustenta a energia espiritual do ser humano. E a parte material, que é a energia material do próprio alimento, sustenta a parte material, o que é o nosso corpo. Este nosso corpo. Portanto, a fonte da vitalidade humana está no provimento da energia espiritual. Percebam com muita clareza este ponto. Consequentemente, a força ou a fraqueza do corpo relaciona-se ao maior ou menor provimento dessa energia. Assim, eu vou deixar ser um pouco repetitiva, porque é para o vídeo poder correr. Assim, a saúde tem como base o consumo de alimentos que contenham uma grande concentração dessa energia vital. Nós precisamos de consumir alimentos com grande concentração de energia vital. Dessa forma, aumenta também a vitalidade do nosso espírito, promovendo assim o fortalecimento do nosso corpo. Tá? Para Meixo Sama, a alimentação com energia vital tem um sentido muito mais profundo. Ele explicou, Meixo Sama explicou que o homem é formado por espírito e corpo, que é matéria. Isso também já falei em vídeos passados. Por essa razão, ele necessita nutrir-se em ambos os aspectos, em ambos os campos, o campo espiritual e o campo material. O homem precisa de se nutrir, precisa de se alimentar nesses dois campos, o campo espiritual e o campo material. Portanto, já que todos os alimentos são também constituídos dessas duas partes, como eu expliquei anteriormente, os produtos frescos, como as verduras e os peixes, contêm mais energia espiritual. Quando o espírito os abandona, aqui vou fazer um parênteses, estou a entrar já numa parte um pouco mais concreta. Já que todos os alimentos são constituídos dessas duas partes, os produtos frescos, como as verduras, os peixes, os cereais, as carnes, também contêm essas duas partes, o espírito e a matéria. Mas, sobretudo, os alimentos mais frescos, os produtos mais frescos, contêm mais energia vital, que é energia espiritual. Então, agora eu vou explicar. Quando o espírito os abandona, nós podemos, quando matamos um animal para consumir, naquela altura o espírito abandona. Pescamos um peixe, assim que o peixe morre, o espírito abandona. Assim também acontece nas verduras, nos legumes e nos vegetais. Mas depois vou explicar melhor. Portanto, quando o espírito os abandona, os alimentos se deterioram, não é? O espírito sai, o alimento já está morto, começa a putrificar-se. Entretanto, essa é a parte mais importante e essencial.
O tempo de permanência do espírito varia de tipo de alimento a cada tipo de alimento. Eu falei aqui de animais, que o ser humano normalmente alimenta-se do quê? Animais, ou seja, animais podem ser animais e peixes, né? Depois tem a parte dos vegetais, legumes, ou cereais, frutas. Tem a parte animal e a parte dos vegetais. São os dois grandes grupos. Eu não sou bióloga, os biólogos me ajudam a organizar melhor os alimentos, mas só tentar trazer aqui mais ou menos generalizamento de forma simplicista. Nós aqui falamos de linguagem simples para as pessoas poderem perceber. Por isso não investiguei muito em compreender a tipologia dos alimentos. Mas já penso que vocês aqui entendem do que eu estou a falar. Então, quando o espírito os abandona, o tempo de permanência, como eu dizia, do espírito varia. É mais longo, essa parte também é muito importante, o espírito permanece mais tempo nos alimentos do tipo cereais, por exemplo. Vamos falar o exemplo do feijão. Nós escolhemos um feijão, por ele já está seco, ele praticamente torna-se uma semente. Então ele já contém a energia vital dele lá bem guardada. A partir do momento que ele é uma semente, ela guarda uma próxima época, caso não seja consumido, para poder germinar, né? Quando ele é semeado na terra, a partir da água, do sol e da lua, esses três elementos conjugados criam a energia vital para que ele possa brotar, germinar, para dar uma nova planta. Por isso que a energia vital dos cereais é uma das energias mais longas nos alimentos que o ser humano consome. Porque ele está lá, o feijão é bonito, mas ele está vivo, está ali. Seguido é das verduras. Também quando nós colhemos uma planta, ela leva algum tempo para começar a potrificar. Pode levar 2, 3 dias. Os cereais podem levar 6 meses, 1 ano, depende de cada tipo de cereais. As verduras, as plantas podem levar 2, 3 dias. As verduras e legumes. Os legumes até mais que podem levar 1 semana, 2 semanas. As hortaliças, né? As folhas, podem levar 2, 3 dias. Os frutos também podem levar 1 semana, por exemplo, para começar a potrificação. O que nos elucida a saída do espírito é quando o alimento começa a potrificar-se. E tudo isso nós compreendemos. Sai o espírito, o alimento começa a entrar em potrificação. E o tempo de permanência, como eu dizia, depende de alimento para alimento. E, repetindo, é mais longo nos cereais, seguido pelas verduras, sendo que nos peixes e outros animais, frangos, enfim, outros alimentos que o ser humano consome, é curto, é quase que automático. Assim que se abate o animal, ou mata-se, morre o peixe, o espírito automaticamente abandona o corpo e ele tem para aí meio-dia, para começar a potrificar-se. Assim, pode comprovar que o erro da agricultura convencional é o de negligenciar a natureza, tal como acontece em relação à saúde dos seres humanos. Então, vocês podem, o que eu quero aqui fazer-vos compreender de como o ser humano come coisas que não têm energia vital. Essa coisa de congelar produtos na geladeira, o animal já morreu. Nós, para não potrificar, inventamos geleiras, congelamos ele. Então, toda a energia vital para daquele alimento, ele já não contém. Nós já começamos da parte material, o alimento material, o alimento espiritual daquele alimento, daquele animal, já não existe. É por isso que há muita escassez espiritual nos dias de hoje. Estão a ver quanto é importante compreender isso. E negligenciar a natureza, tal como acontece em relação à saúde dos seres humanos. Ou seja, ela obteve provas concretas de que os fertilizantes químicos, os excrementos de origem animal, sem tratamento e os defensivos agrícolas intoxicam as plantações e o solo.
o mestre Sama chegou a essa conclusão, com estudos e experiências comprovadas. Assim, permitindo, né, o aparecimento de pragas e doenças. Agora percebe de onde é que vem as pragas, de onde é que vem as doenças das plantas. No fundo, o ser humano é que os provoca por causa de químicos, de excrementos, desses tratamentos que intoxicam as plantações e a terra também. O próprio solo, como dizia. Sendo ainda prejudicial à saúde dos homens e dos animais. Esse assunto é muito profundo, meninas. É muito, muito profundo. O que nós consumimos, as condições da sociedade hoje estabelecidas pelo sistema que governa o planeta, a humanidade, são condições para nos adoecerem. O que nós comemos, posso te dizer, 90% ou 95% da comida que nós consumimos, toda ela não tem energia vital. É uma comida meramente pobre, que só tem o alimento da parte material, não tem o alimento da parte espiritual, que é a condição sine qua non para o ser humano manter-se saudável. Assim, constatou que o cultivo que utiliza apenas a matéria orgânica, veja o Sama ainda, concluiu que o cultivo que utiliza apenas a matéria orgânica vegetal é a agricultura indicada por Deus, que é essa que nós sempre anunciamos, a agricultura natural, sem adubos químicos, sem fertilizantes, sem intoxicar a terra e os próprios alimentos. Por isso, vamos refletir a respeito, para minimizar a situação de saúde, vamos plantar hortas, cada um tem o hábito de cultivar, plantar horta caseira usando composto vegetal. Desta aula, ainda vou ficar a dever uma próxima aula prática que eu prometo vos mostrar como é que se faz um canteiro na base do composto vegetal, que é uma coisa muito simples, que os nossos antepassados ancestrais sempre usaram essas práticas. A agricultura rural, aquela que não é feita pelo método científico ensinados pelos nossos cientistas, agrônomos, biólogos, etc., é na base do composto vegetal. Só que o mestre chama que aprimora ainda e traz a forma de pegar esses compostos vegetais, tratar, dar a sua potrificação no tempo certo, colocar ele lá no canteiro e depois tapar com a terra e depois colocar a planta para a planta poder crescer com nutrientes da natureza. Só assim que ele vai dar um alimento saboroso primeiro, o sabor sai o sabor original, porque não tem adulteração química. O tamanho sai o tamanho original da planta, se é uma batata, se é um amendoim, um feijão, um alface, ele sai do tamanho original. A cor do alimento sai na cor certa, necessária para a nossa saúde, né? O tempo de maturação também do produto não é um tempo forçado. Nós agora comemos alfaces que em 15, 20 dias já está pronto. É um tempo extremamente forçado, com adubos químicos, né? Com adubos que pegam a planta e aceleram o seu processo de maturação. Isso acontece tanto na produção vegetal, das hortas urbanas, acontece na criação de animais como frangos, com adubos como porco, mesmo o próprio boi, a carne bovina, ela é acelerada para rapidamente ela ser consumida. É acelerada por quê? A partir de substâncias químicas. E esses químicos que ficam na planta que ajudam ela rápida, ajudam não, prejudicam ela.
Porque o frango que nós comemos é um frango quase doente, você vai para todo ele débil, nem consegue andar, tanta gordura que ele tem. E é isso que nós vamos consumindo. E consumimos aqueles produtos químicos também entram dentro de nós, vem no nosso sangue, vem no nosso organismo. E eles vão se acumular em forma de toxinas. E essas toxinas transformam-se em nuvens espirituais. E quando elas se concentram muito, começa o processo de adoecer, começa o processo de purificação. Essas toxinas têm que sair, o organismo repele. É um processo natural, nosso biológico, de repelir tudo aquilo que está a mais no nosso organismo. Então, cultivar e alimentar-se de forma natural é uma das condições sine qua non para entrarmos nessa nova era. Por isso, vamos mais uma vez, meu grande apelo, vamos incentivar a produção. Mesmo que você vive no prédio, pega bacias, já há muitas experiências na internet, pega bacias, põe, mistura lá, cada vez que a gente corta a cebola, a casca da cebola, os restos da alface, do alho, vamos guardar, deixar ela purificar. Depois, como eu disse, vou dar uma aula prática para vos mostrar como cultivar um composto vegetal para depois poder reutilizar na agricultura natural caseira, na nossa horta caseira, dentro de casa, na nossa varanda, mesmo que seja no prédio, na nossa varanda, no nosso quintal, numa esquina qualquer, uma pequena porção de alface. Agora, por exemplo, já é verão, de folhas de abóbora, folhas de feijão nhemba, folhas de seque, enfim, outras folhas, é possível cultivá-las. Mesmo alface, numa varanda com uma temperatura um pouco amena, regando, controlando bem, dá para cultivar. Então, meninas, o vídeo de hoje, da primeira parte das 3 colunas da salvação, fica por aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Muito obrigada, meninas, e vão cultivar, por favor. Vão cultivar a agricultura natural aí na vossa casa, no vosso lar. E ensinem também as crianças. Elas podem fazer, cada uma delas pode plantar uma muda de alface, uma muda de cebola, uma muda de couve, etc, etc. Obrigada, até o próximo vídeo.